Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo sobre o coração do Grupo Toscana. Sabe, aquilo que realmente faz tudo acontecer. Nós fazemos parte de um grupo que nasceu para uma coisa: criar boas experiências. E no centro de tudo isso tem um segredo, algo que pulsa em cada um dos nossos espaços: a hospitalidade com alma. Bora juntos descobrir por que ela é a base de absolutamente tudo que a gente faz? Para começar, vamos pensar nessa ideia aqui. Eu acho essa citação do Danny Meyer um ponto de partida simplesmente incrível, porque ela lembra a gente de uma coisa fundamental. Hospitalidade não é só uma técnica de negócio, é uma necessidade humana. Pensa comigo, tem a ver com os primeiros presentes que a gente recebe na vida, é sobre cuidado, é sobre conexão. É o que faz a gente se sentir bem-vindo no mundo, e é exatamente essa sensação que a gente quer recriar nas nossas casas. Bom, e qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai mergulhar na alma da hospitalidade. Depois, entender a diferença gigante entre serviço e hospitalidade. E aí sim, a gente entra no nosso jeito toscana de cuidar. Depois, vamos para a parte prática, ligando os pontos e aprendendo a transformar até os erros em vitórias, para no final chegar na nossa grande missão. Vamos lá? Então, para começar, vamos fundo na alma da hospitalidade. É o seguinte, antes de falar do como ou do o que, a gente precisa entender o nosso porquê. Porque a hospitalidade é muito mais do que só uma parte do nosso trabalho. Porque ela é, na verdade, a razão de ser de tudo que a gente faz aqui. A nossa definição é bem simples, mas ela é muito poderosa. Hospitalidade não é sobre o que a gente entrega, sabe? É sobre como a outra pessoa se sente recebendo aquilo. É uma emoção. É o que transforma uma simples venda, uma transação, numa conexão de verdade. É a arte de fazer alguém sentir que a gente está genuinamente do lado dela. E para a gente entender como gerar esse sentimento, a gente precisa encarar um ponto-chave: a diferença entre serviço e hospitalidade. Muita gente confunde os dois, mas é simples. Um é sobre a técnica, o outro é sobre a emoção. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha só como aqui a distinção fica clara. Pensa no serviço como um monólogo. A gente define os padrões, a entrega técnica, é sobre a eficiência de servir um vinho do jeito certo ou entregar um prato na temperatura perfeita. Agora, a hospitalidade. A hospitalidade é um diálogo. É sobre como essa entrega faz a outra pessoa se sentir. É sobre ouvir, estar atento e responder de forma genuína. É aqui que mora a alma da operação. Isso leva a gente para uma conclusão muito importante. Uma execução técnica perfeita, claro, pode impressionar, mas é a conexão emocional que fica na memória. Um serviço impecável é o que as pessoas já esperam. A hospitalidade genuína é o que surpreende, o que encanta, o que nos torna inesquecíveis. A excelência de verdade nasce quando a gente junta os dois. Beleza, entendido. A hospitalidade é o nosso grande objetivo. Mas como é que a gente coloca essa filosofia toda em prática, todo santo dia? É exatamente aqui que a gente entra no jeito toscana de cuidar. Vamos descobrir qual é o nosso como? Tudo começa com essa ideia aqui. Desacelere. O tempo é seu. Num mundo que não para, superacelerado, o que a gente oferece é um convite para uma pausa. Cada detalhe nos nossos espaços foi pensado para isso, para que as pessoas possam se desconectar da correria e se conectar com o momento, com quem está junto, com elas mesmas. Essa é a nossa grande promessa. A nossa fórmula pode até parecer simples, mas a magia está toda na execução. Boa comida e boa bebida são a base, né? É o nosso compromisso com a qualidade. Mas o ingrediente secreto, aquele que une tudo, é gente boa em volta da mesa. E isso inclui quem nos visita e, principalmente, a nossa equipe. Somos nós que fazemos essa fórmula acontecer de verdade. E para tudo isso ficar de pé, a gente se sustenta em 3 pilares essenciais. A gastronomia, que é a nossa arte. A cultura, que é a alma que a gente coloca em cada ambiente. E a educação, que é o nosso compromisso de estar sempre aprendendo e crescendo como equipe e como pessoas. E esses pilares são guiados pelos nossos valores. A transparência em tudo que a gente faz, a diversidade nas nossas equipes e nas nossas ideias, a coletividade, que é a certeza de que juntos a gente é sempre mais forte, e a combinatividade, que é o nosso jeito todo especial e criativo de encontrar soluções únicas, todos os dias. Agora, eu quero que cada um de nós aqui sinta um orgulho imenso do que faz. Servir, cuidar, receber, isso não é um trabalho qualquer. É a nobre arte de criar momentos felizes para os outros. Limpar uma mesa, pegar um papel do chão, garantir que tudo esteja perfeito, isso não rebaixa ninguém. Pelo contrário, isso demonstra o nosso cuidado e o prazer que a gente tem em receber. Ok,
Com essa base de orgulho e cuidado na cabeça, vamos para a prática. Como a gente transforma essa filosofia toda em ações de verdade no dia a dia do salão? Chegou a hora de ligar os pontos. Vamos descobrir qual é o nosso o quê. E a pergunta-chave é essa aqui. Saber sobre o cardápio ou sobre os vinhos é fundamental, claro, mas o nosso verdadeiro trabalho vai muito além. É usar cada pequena informação que a gente coleta para criar uma conexão humana de verdade. Então, como a gente faz isso? O processo é este. Primeiro, observar. Um olhar no relógio pode significar pressa. Um prato que mal foi tocado pode ser uma insatisfação. Segundo, coletar informações. De onde são? Como ouviram falar da gente? Cada resposta é um ponto. E terceiro, e mais importante, criar a conexão. Usar esses pontos para começar um diálogo. Quando o cliente se sente tão ouvido que uma sugestão dele é valorizada, ele passa a ter um sentimento de propriedade compartilhada. O restaurante vira um pouquinho dele também. No fundo, gente, tudo se resume a isso aqui. O nosso foco não é vender, é criar uma experiência. E interesse genuíno é uma coisa que não dá para fingir. Quando ele é real, as barreiras caem, a conversa flui e a hospitalidade acontece da forma mais natural do mundo. Mas, e quando as coisas não saem como a gente planejou? Vamos falar de um momento que é inevitável e super importante: o erro. Lidar com falhas não é só apagar incêndio, é uma das nossas maiores chances de mostrar o que é hospitalidade de verdade. Essa é a segunda parte do nosso o quê. Essa frase é libertadora, né? Errar não é o fim do mundo. Na verdade, o jeito que a gente gerencia os nossos erros pode nos levar a um nível de confiança com o cliente que a gente talvez nunca alcançasse se tudo tivesse saído perfeito. Esse conceito aqui é simplesmente brilhante. Pensa assim, o erro já aconteceu, é o capítulo ruim da história, mas nós temos a caneta na mão para escrever o final. Se a nossa resposta for generosa, rápida e sincera, a pessoa não vai contar a história do erro, ela vai contar a história da solução incrível que a gente ofereceu. A gente transforma um pesadelo numa lenda de hospitalidade. E para nos guiar, a gente tem essas 5 regras de ouro. Primeiro, tomar consciência. Não dá para consertar o que a gente não vê. Segundo, reconhecer, admitir a falha, sem rodeios. Terceiro, desculpar-se de verdade sem desculpinha do tipo, é que estamos com falta de pessoal. Quarto, agir, mostrar a solução. E quinto, generosidade adicional, ir além do esperado para agradecer a paciência. É um roteiro para transformar falha em fidelidade. E agora a gente chega no ponto em que tudo se conecta. Vamos juntar todos esses conceitos para focar na nossa missão final, o grande propósito que une cada um de nós em todos os nossos espaços. A nossa filosofia de hospitalidade com alma se mostra de jeitos únicos. Lá no Toscana Emporium é sobre ser próximo, acessível e sem frescuras. No segundo andar é criar um refúgio cultural, íntimo, aconchegante. E no Amparô é sobre resgatar aquela alma de casa de campo, onde as famílias criam memórias no meio da natureza. A essência é a mesmíssima, mas a expressão se adapta a cada lugar. E para terminar, eu deixo essa pergunta no ar. Esse é o nosso chamado para a ação, todos os dias. A gente não está aqui só para servir comida ou bebida. A gente está aqui para sermos coautores de boas memórias. Então, a cada turno, a cada mesa, a cada interação, vamos nos perguntar: qual momento especial, qual história, qual memória inesquecível a gente vai ajudar a criar hoje? Muito obrigado, pessoal.